Você sabia que o Pinóquio nasceu como um boneco manipulador, criminoso e irresponsável? A Disney não quer que você saiba que a história do Pinóquio que você conhece não é a original, criada na década de 80 do século XIX. Isso, claro, tem um motivo. O Pinóquio nasceu originalmente como um boneco manipulador, contraditório, criminoso e irresponsável, chegando mesmo a cometer um assassinato. Suas aventuras, criadas originalmente pelo escritor italiano Carlo Collodi, oscilam entre o moralismo e o humor negro, refletindo os reais problemas da Itália do século XIX. A história foi criada 20 anos depois da reunificação italiana. Nessa época, a pobreza e os problemas sociais eram abundantes, com tudo isso sendo representado na história do boneco de madeira. Nessa época não existia o conceito de criança como hoje, então mesmo os contos infantis eram sombrios e obscuros, focando apenas na realidade da sociedade sem se preocupar com a idade das crianças. Cenas brutais e violentas tiveram que serem tiradas da versão cinematográfica. Em uma dessas cenas, Pinóquio tem os dois pés queimados após apoiá-los em um braseiro e cair no sono. A história era bastante contraditória, recheada de fé e desesperança ao mesmo tempo, com Collodi não pretendendo estender muito a história da marionete de madeira, pois ele planejava o fim de Pinóquio no capítulo 15, onde ele seria enforcado pela raposa e o gato, para roubarem suas moedas de ouro. Abre aspas. Não teve fôlego para dizer mais nada, fechou os olhos, abriu a boca, esticou as pernas, depois de uma sacudida, ficou desacordado. Fecha aspas. Esse seria o trágico fim do contraditório Pinóquio. Porém, os jovens da época não concordaram com esse final e enviaram inúmeras cartas para o jornal, pedindo mais capítulos de Pinóquio. A teoria desse final trágico é que o criador de Pinóquio queria passar uma lição de moral, ou seja, se você não for um bom menino pode acontecer algo ruim. Mas com tantos pedidos, Collodi resolveu dar continuidade à história, que se tornou um sucesso mundial. Porém, isso só ocorreu após a morte do autor. A história original de Pinóquio tinha como principal objetivo mostrar os danos causados pela pobreza e as dificuldades para seguir adiante. Porém, a imagem de Geppetto criada por Walt Disney, de um relojoeiro bem de vida e sem grandes dificuldades financeiras, está longe do personagem original. No livro de Collodi, Geppetto é muito pobre e nem conserta relógios, sendo um carpinteiro. Nessa história, tanto Geppetto quanto Pinóquio chegam a passar fome por diversas vezes. Na história da Disney, o grilo falante é junto com Pinóquio um dos personagens favoritos do público infantil. Porém, na história original o grilo é assassinado por Pinóquio quando ele vai dar conselhos pro boneco. Ao ouvir as palavras do grilo, Pinóquio pegou um martelo de madeira e atirou contra o grilo, que foi atingido na cabeça e ficou grudado na parede como um inseto esmagado. Depois disso, o grilo aparece outras vezes, mas somente como um espírito. Obviamente a Disney retirou isso da história, pois seria algo macabro demais pro público infantil.